cinema falado é o grande culpado da transformação dessa gente que sente que um barracão prende mais que um xadrez. Lá no morro, se eu fizer uma falseta, a risoleta desiste logo do francês e do inglês. E aí? Estão gostando ou estão só me aturando? Mas vamos continuar. Eu vinha fazendo toda a narrativa da interpretação, especialmente do cinema, que hoje é audiovisual, né? Hoje, quando você fala audiovisual, você está englobando televisão e cinema, que acaba sendo tudo a mesma coisa. Porque o futuro do cinema é a televisão. Os filmes cada vez mais vão ser feitos para a televisão. Existirão as salas pequenas, os cultores da arte, os amantes, os apaixonados, mas, em termos de comunicação de massas, o cinema é um produto que a televisão assimilou e o fez muito bem e cada vez está desenvolvendo mais. Eu vinha falando sobre a história do cinema quando começaram a me pedir para falar no Teixeirinha, nas minhas experiências com o Teixeirinha. Meio assim como o gato a cabresto, né? Mas vou ter que entender, mas pediam tanto, tal, meu pessoal aqui. Tá bem, então vamos falar para o Teixeirinha. Serve como memória, não é para vocês terem ideia de como se constrói os astros, os grandes sucessos, os grandes artistas populares. Mas eu vou retomar, porque eu parei esse nosso papo no cinema mudo. Então, a partir de agora, nós vamos entrar no cinema falado, que é a chamada do nosso programete, que aliás já estou enjoando, né? O cinema falado, não é, Rosa? Vamos entrar nesse tal de cinema falado. O cinema é um conjunto, é uma soma de muitas colaborações, de muito trabalho, de artistas, de técnicos e de cientistas. Quando eu falo técnicos, aí vamos entender que se inclui a mecânica, a ótica, a química e outras coisas mais. Aliás, química não, química é da ciência, não é da técnica. Enfim, isso tudo fez com que o cinema fosse inventado. Demorou longos anos, mas o homem é persistente. E foi avançando, Então, hoje nós temos o audiovisual, nós temos o cinema que temos, que ainda vai crescer e vai acrescentar muitas outras coisas. Em 1924, deu-se a primeira exibição de um filme falado. Já em 22 tinham algumas experiências, né? Alguém já tinha feito lá pela Europa, tá? Mas os americanos, como sempre, né, foram os que disseminaram, foram os que afirmaram o cinema falado. O primeiro filme falado chama-se O Cantor de Jazz. I whistle. Now give it to him hard and heavy. Go right ahead. Toot-toot-tootsie, goodbye. Toot-toot-tootsie, don't cry. Foi um sucesso, mas foi um choque. O pessoal do cinema mudo não queria saber do cinema falado. O Charlie Chaplin, por exemplo, tinha horror do cinema falado. E muito combateu o cinema falado, dizendo que não era assim, que não era arte, que era outra coisa. Isso sempre acontece, sempre é uma reação. Uma ação provoca uma reação. Mas foi um choque, porque era preciso, no cinema falado,
que os intérpretes falassem. E a maioria não falava, não tinha voz. Era na base da mímica, era uma interpretação exagerada. Vejam os filmes mudos, vocês vão entender. Para clarificar, para deixar mais evidente do que se tratava, eles exageravam nos gestos, os desmaios, os corre-corre, tudo era exagerado para suprir a falta da palavra como som, porque no cinema mudo, depois de uma cena vinha uma legenda explicando, vinha ali veja os filmes do Chaplin, vinha ali o diálogo, vinha a ação, vinha uma informação para situar melhor o espectador. Foram feitas várias tentativas para conseguir incluir o som no filme, no cinema. Inclusive, inventaram um sistema em que o filme rodava enquanto rodava um disco. Não era nem um bolachão, era uma bolacha, 78 rotações. Vários discos, né? Então, enquanto ia acontecendo a ação, estava sendo veiculado o som juntamente. Mas era dificílimo de sincronizar. Né? Sincronizar. De modo que o intérprete encaixasse dentro do que estava sendo falado, encaixasse do que estava sendo falado a ação. Além do mais, era muito caro. Vocês imaginem quantas pilhas de discos, né, tinha que para botar numa fita de 1 hora ou meia hora, quantos discos que os operadores deviam enlouquecer. O troço não deu certo. Até que foi inventado um tipo de película que gravava também a banda sonora. Essa história é longa, um pouquinho tecnicamente complicada, que eu não vou explicar. Mas aí deu-se a invenção do cinema falado. Mas, como deu aquele choque, as atrizes não falavam, os atores não... Foi uma desgraça. A metade ficou desempregado, porque eu tinha voz estridente, ou porque tinha voz antepática, ou porque não tinha nenhuma voz, ou porque não sabia articular, não sabia projetar, não sabia nada. Achava que falava, mas não falava. E isso lá atrás eu já falei, né? Muitos de nós acham que não falam até se escutarem. Mas, bom, como eu falo mal. O que fez o cinema? O que fez o cinema? Para que o processo não parasse. Recorreu ao teatro. Sempre o velho teatro abastecendo o cinema. E aí eles foram buscar aquilo que se chamava na época os astros dos palcos. O que deu chance a grandes atores enfrentar, né, essa nova realidade, essa nova arte, esse acréscimo na arte do cinema, deu oportunidade para muita gente, especialmente atores ingleses, que estes eram... A Inglaterra sempre foi bamba, né, em termos de teatro. É a terra de Shakespeare, né? Se vocês forem caminhar e pesquisar o cinema, vocês vão ver que Charles Laughton, que era ator de teatro, virou ator de cinema. Vários. Richard Burton era ator de teatro, virou ator de cinema. Laurence Olivier era ator de teatro, virou ator de cinema. E muitos outros. Na Inglaterra, só fazer um comentário, que é um país civilizado, que tem respeito pela arte, tem respeito pela cultura. Estados Unidos também tem. Europa também tem. Aliás, esses países adiantados têm muito respeito pelo artista. Eles conhecem a importância do artista para a cultura, para a civilização, para a sociedade, para a economia. Para que vocês tenham uma ideia, só um breve comentário,
Esses que eu referi, Olivier, Lawton Burton e outros mais, e recentemente o Sean Connery, e esse grande ator que está aí hoje, né? O Anthony Hopkins, na minha opinião, o melhor ator do momento. Esses caras todos foram agraciados com o título de Sir, um título de nobreza, concedido pela rainha, que os armou cavalheiros, que lhes deu título e alguma propriedade. Nesses países verdadeiramente civilizados, há muito respeito pela arte. Inclusive, os artistas são muito bem pagos. Ao contrário, os países subdesenvolvidos de terceiro mundo, em que a maioria trabalha por um prato de comida. Lá não. Lá um astro faz fortuna, fica rico. Existem os agentes, que são os que fazem, são os empresários que fazem a negociação com o estúdio, garantem ao intérprete todos os direitos. Aqui o cara não tem direito nenhum. Aqui ganha um troco e adeus, tia Chica. Tchau, como vai? E nem há legislação que nos proteja. E quando há, eles burlam a legislação. Mas nos países civilizados é diferente. Lá é reconhecida a dignidade e a importância do intérprete.